do nono ano, perdão. A gente está falando sobre a Guerra Fria, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre a Guerra Fria. A gente falou que essa Guerra Fria foi um conflito logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então acabou em 1945, já começou aí essa Guerra Fria. Teoricamente, né? Porque principalmente na questão filosófica, na questão, como é que a gente pode dizer, ideológica, né? O mundo aí se dividiu no bloco socialista com ideias socialistas, com ideologias socialistas, e o bloco capitalista com ideologias capitalistas, né? O socialista liderado pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderados, né, pela Rússia, e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, né? A gente já sabe disso. Ok. Então, pessoal, eu sempre falei nisso, que envolveram vários conflitos, né? O nome é Guerra Fria, por não haver um conflito direto entre essas nações, daí a coexistência pacífica entre elas. Lá na atividade vai te perguntar o que é essa coexistência pacífica. Essa coexistência pacífica é a Rússia, o URSS, União Soviética e Estados Unidos, eles não entraram em conflito direto, né? Mas a coexistência pacífica era no sentido de que eles apoiaram guerra entre outros países. Eles não guerrearam entre eles, mas outros países eles apoiaram as guerras. Então essa coexistência pacífica era essa. Estados Unidos e União Soviética, nós temos bombas nucleares capazes de destruir o mundo todo. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai guerrear entre a gente, porque uma guerra entre nós vai acabar com o mundo, né? Então essa coexistência pacífica é esse acordo de não se atacar diretamente, né? Mas tinha essa influência de território para território, né? De um território para o outro existia, aliás, de um país para o outro existia essa influência de influenciar outros países na conquista desses territórios, né? Então, olha só, uma dessas primeiras guerras foi aqui a da Coreia do Sul e Coreia do Norte, na página 201. Estabeleceu essa fronteira entre elas até hoje, né? 38º paralelo lá do território. Mesmo a Guerra Fria tendo acabado em 1991, mas ainda hoje existe Coreia do Sul e Coreia do Norte. Essa guerra, ela durou aí 3 anos, foi um gasto muito alto, matou milhões de pessoas, né? Matou mais de 4 milhões de pessoas. Então, a Coreia do Sul contava com o apoio dos Estados Unidos, a Coreia do Norte contava com o apoio da URSS, tá? Nem preciso dizer que a Coreia do Sul venceu essa guerra com o apoio aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram até a ameaçar aí a fronteira chinesa, tomar a China com um exército formado pela ONU, tá? A ONU já existia e ajudou os Estados Unidos aí nessa guerra. Mas a China foi muito forte, conseguiu vencer essa guerra no território dela, né? Mas a Coreia do Sul vence a guerra nesses 3 anos de conflito. A Coreia do Sul vence a guerra, tá? Então aí a coexistência pacífica, a questão de desarmar, né? Não é nem que se desarmar, de não se atacar, né? De não haver essa guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos diretamente, senão destruiria todo mundo. Que na página 203 está mostrando o Nikita Khrushchev, presidente da URSS, e o John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, apertando aí as mãos, mostrando que estavam em união, né? Que estavam nessa coexistência pacífica. Eram inimigos, mas não iam se atacar diretamente.
Ok, ó. Mas aí o Kennedy morre. O Kennedy sai do poder, assume o Joseph McCarthy. Macartismo lá nos Estados Unidos, na década de 50, 1951. Ele inicia uma perseguição chamada de macartismo. O macartismo, essa perseguição aos socialistas, aos comunistas. Ele chegou a expulsar, aqui a imagem do nosso queridinho Charlie Chaplin, expulsou Charlie Chaplin dos Estados Unidos, acusando o Charlie Chaplin de ser comunista. E foi assim em todos os departamentos. O Joseph McCarthy, ele colocou espiões para descobrir quem era comunista, quem queria espionar o governo e expulsar do seu país. Tá? Começou a verdadeira, e como o livro chama, caça às bruxas. E aí, pessoal, começa aqui na página 205, uma guerra que durou 20 anos, também matou mais de 4 milhões de pessoas, matou mais de 38 mil soldados americanos, que foi a Guerra do Vietnã, tá? 1959, 1975. Aí, essa guerra do Vietnã também foi dividido o Vietnã em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte apoiado sempre o Norte, apoiado pela União Soviética, e o Sul apoiado pelos Estados Unidos, tá? Então ocorreu aí essas guerras, essa guerra do Vietnã. O que aconteceu? Lá na atividade vai te perguntar o que são os Vietcongs. Os Vietcongs, eles são uma milícia armada, né, do Vietnã, são vietnamitas milicianos, né? Uma milícia é um exército não oficial, né? Um exército formado por pessoas com algum objetivo, por pessoas ou por civis com um objetivo, mas não são comandados pelo governo, têm um comando próprio. Então, essa milícia vietnamita foi chamada de Vietcongs. Esses Vietcongs deram muito trabalho para as tropas americanas, né? Esses Vietcongs, eles eram da Coreia, do Vietnã do Norte, lutavam contra o Vietnã do Sul, aí que era a possessão dos Estados Unidos, né? Deu muito trabalho, formaram a Frente de Libertação Nacional, FLN, deram muito trabalho, mataram muitos soldados americanos. Os Estados Unidos, eles tinham equipamentos muito modernos, armas químicas e biológicas, mas mesmo assim eles não conseguiram dar cabo desses vietnamitas, principalmente desses Vietcongs aí, dessas milícias armadas, né? Então, os Estados Unidos só se retirou da guerra por causa de muita pressão, né? Alguns dizem que foi a guerra que os Estados Unidos perdeu. Na verdade, eles se retiraram. Eles viram que estavam perdendo muito dinheiro com essa guerra. Houve novas eleições. Sobe ao poder o Richard Nixon, que foi um cara que saiu do poder pelo escândalo de Watergate. O escândalo de Watergate foi quando o Nixon foi pego lá com a secretária, né, em relações, né, íntimas com a secretária, e teve que, né, renunciar. E aí, eles decidiram se retirar da guerra do Vietnã porque viram que estavam perdendo muito dinheiro. Alguns dizem que foi uma derrota, outros dizem que foi uma retirada. O povo americano foi para as ruas pedir a saída do exército americano dessa guerra. O povo não queria mais essa guerra. Durou 20 anos, pessoal. Matou mais de 4 milhões de pessoas. Então, várias manifestações foram para as ruas para pedir a saída do exército americano lá do Vietnã. Então, foi assinada a resolução do Golfo de Tonkin com a saída aí, né, com a saída do exército americano do Vietnã. Aliás, perdão. Não foi essa aí não. Foi o Tratado de Paz assinado em Paris, em 1973.
Tratado de Paz assinado em Paris em 1973 fez com que os Estados Unidos retirassem o seu exército. Essa resolução do Golfo de Tonkin vai piorar, né? Ainda foi na época que os Estados Unidos mais intensificou mandar soldados para lá. Aí, em 1973, os Estados Unidos se retiram da guerra do Vietnã. Mesmo assim, ainda continuou a guerra. Os Vietcongs tomaram a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul. O Vietnã do Sul, né? Eles eram do norte, tomaram o Vietnã do Sul, implantando aí a República Socialista do Vietnã em 1976, tá? Olha aqui a imagem dos Vietcongs aqui na página 208. Olha a imagem do Vietcong aí. Ok, olha só. Agora eu quero que vocês respondam essa atividade da página 208 e 209, tá? Um bom dia para vocês, até a próxima.